No vídeo de hoje vamos tentar entender mais um pouco o que o STF tem aprontado e o que explica a atuação dessa instituição tão importante para o país. Então, vamos lá tentar entender mais um pouquinho dessa treta que não para de acontecer aqui no nosso Brasil. Vamos lá. Pois é, o Supremo Tribunal Federal está cometendo ilegalidades atrás de ilegalidades, ou seja, rompeu aí a barreira da constitucionalidade que tanto se fala nesse país. Não respeitam mais a Constituição, as leis, é um mero detalhe, né? A insegurança jurídica abriu caminho aí para ativismo jurídico, ativismo político. Pelo menos é o que eu entendi quando ouvi o corregedor que respondeu ao Augusto Nunes no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan News. E não é só o corregedor que resolveu sair do silêncio. Desembargadores lá do estado de São Paulo, a gente já viu em vídeo que eu passei aqui, que alertaram para esse ativismo, para essas ilegalidades. Delegados agora, federais, esses delegados aposentados, e fizeram também uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes lá na Procuradoria-Geral da República. E o corregedor falou algo muito sério quando disse que não é apenas o ministro Alexandre de Moraes que tem cometido aí essas ilegalidades, mas todo o STF que tem corroborado com as inconstitucionalidades. É claro, até mesmo alguns já fazem esse tipo de ativismo. Ao meu ver, houve um pacto quase que de sangue, e uma coisa que eu acho importantíssimo é a conivência, né, da grande imprensa. Me parece que o pacto também envolve aí essa imprensa marrom, que me parece uma imprensa já vendida, que não desperta mais para apresentar as realidades que acontecem aqui no país. Posso até estar errado nessa minha conclusão, mas é o que me leva a concluir. A grande imprensa nunca foi de fingir que está tudo bem, quando corremos um sério risco aí para descambar para uma verdadeira ditadura. Porque já assistimos judiciário absoluto em essas decisões que está tomando. É um papel vexatório o que está acontecendo por parte da imprensa. E se eclodir algo mais grave no país, essa imprensa vai estar todinha atolada nessa confusão, até o pescoço. Não precisa acontecer mais nada. O nosso STF já fez de tudo para estar do lado ruim dessa nação. E aquela palavrinha que dá um nome de democracia já não cola mais. A democracia, como nós conhecemos, já está morta. O que pode garantir uma democracia em um país, em primeiro lugar, é o respeito às leis. E isto não está acontecendo por aqueles que têm aí a missão de garantir esse cumprimento, porque são eles os primeiros a não respeitar. Nem vamos aí falar do devido processo legal, porque isso aí já era. Eu vejo que esses atores estão tentando trazer de volta a esquerda para o poder central. E estão vendo que agindo de forma legal não vai ser muito fácil. Então jogam fora das quatro linhas, quem sabe? Quem sabe? Vamos ouvir o que disse aí o desembargador e corregedor do TRE do Distrito Federal, o doutor Sebastião Coelho. Vamos ouvir.
Eu queria saber qual foi o trecho do discurso, ou que tipo de afirmação fez o senhor antecipar a aposentadoria, se algum incomodou particularmente. Boa noite, Augusto, Fabiana, Paula, Serrão e Marco Antônio. Boa noite a todos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes fez aquela posse, uma festa grandiosa em Brasília, não é? E desde a chegada eu já percebi que aquela festa não seria direcionada para os magistrados. Veja, eu como corregedor da Justiça Eleitoral do Distrito Federal fui colocado numa sala contígua com telão, não é? E fui para o plenário principal por uma ação efetiva da assessoria de comunicação do Tribunal Eleitoral. Quase clandestino, vou dizer, eu estava naquela parte. Então, teve o antecedente, Augusto, que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Lewandowski foram ao Palácio do Planalto convidar o presidente. Naquele momento, eu imaginei assim, olha, esse é um momento de um diálogo republicano, de paz. E lá na solenidade, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente, eles brincaram muito, colocaram a mão na boca, ficaram conversando. Eu falei, olha, acho que a coisa agora vai ficar boa. Mas aí, na hora que o ministro foi falar, o tom de voz dele, ao longo de toda a sua fala, foi aquele tom incisivo, de que, olha, as eleições, nós fazemos isso, aquilo. Tal. E quando ele chegou na última parte do discurso, quando ele foi falar das liberdades, ele encaminhou para a liberdade, tema que ele tratou muito lá no Senado, mas já colocando das punições. Olha, quem extrapolar, quem fizer isso, então, realmente, naquele momento, eu falei, não, isso aqui não dá certo. Eu não vou cumprir essas determinações que virão, que estava plantada aquela semente inicial, eu não vou cumprir e vou prejudicar a minha carreira. Eu completaria agora 31 anos da magistratura, eu tenho 67 anos, portanto, eu poderia ficar mais 8 anos. Veja que agora... mais 8 anos no Tribunal de Justiça. No Tribunal Eleitoral seria até 2024, porque ali é o mandato. Não é? Então, naquele momento, eu disse, olha, eu não tenho temperamento para cumprir ordens que eu reputo ilegais. E logo na sequência, o ministro deu a prova ao falar da questão do celular. Não sei se tratamos disso agora. Tratamos, já, claro. Da questão do celular. E numa manifestação dele, antes do celular, ele disse o seguinte, olha, quem chegar e reclamar da urna eletrônica, o presidente da mesa vai até lá. Está quebrada, troca a urna. Não está quebrada, delegacia. Como assim? Ele não tem poder de polícia, o mesário. Pois é. Então, essa ordem eu não poderia dar para o juiz como corregedor. Veja, eu fui diretor da minha associação por 8 mandatos. 8 mandatos. Sendo eu fui presidente de 2015 e 2016 e presidente novamente da associação 2021 e 2022. Eu estaria no mandato da associação até dezembro deste ano. Interrompi por conta de ter ido para o Tribunal Eleitoral. Bom, aqueles magistrados que estão comigo há tantos anos não iriam compreender. Quer dizer, como que o Sebastião, que nós conhecemos de tantas lutas, de reivindicações da classe, está nos dando uma ordem que ele sabe que é ilegal. Ilegal. É isso. Então, eu me antecipei a tudo isso e quando eu saí da festa, eu saí refletindo e no dia seguinte eu já tomei a decisão de anunciar a minha aposentadoria. Perfeito. Nós vamos tratar das várias ilegalidades aí cometidas aí por ministros do Supremo e se a gente esquecer de alguma, o senhor registre, por favor. Pois é. Por isso e outras que também esta semana saiu no New York Times falando sobre as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Então, o Brasil agora, com a justiça inconstitucional, com essa ditadura da justiça, passou a ser conhecido no mundo inteiro pelo New York Times. Então, a gente vê até que ponto já chegou o STF com essa situação, né? E lembram, ano passado,
que o presidente tornou público o inquérito da Polícia Federal sobre as investigações a respeito daquele hacker que esteve atuando durante 6 meses no sistema do TSE. Pois é, o inquérito não era sigiloso, mas o STF acusou o Bolsonaro de ter dado publicidade a inquérito sigiloso. Aí abriram um inquérito contra o presidente a respeito disso. E o ministro Moraes determinou a apreensão do celular do assessor do presidente Bolsonaro, sem justa causa. O que foi mais uma ilegalidade produzida por esse ministro. Agora, há cerca de uma semana, para a votação do primeiro turno da eleição, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra de sigilo telefônico do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. O que significa uma quebra de sigilo do presidente da República? Vai tornar público. Porque se quebra o sigilo do coronel Cid, que é o seu assessor direto, evidentemente que vai tornar público aquilo que o presidente passa para ele, aquilo que ele passa para o presidente. Não é legal isso aí. E para que serve essa quebra de sigilo agora, depois de praticamente um ano? Um ano de passado, essa situação, essa acusação do STF, que inclusive a PGR já falou que não foi ilegal o que o presidente fez. A gente sabe. É para criar narrativas. Há 6, 5 dias vai servir o quê? Vai servir para quê? Para criar dúvidas nas pessoas. E não haverá tempo para a defesa dessas narrativas que devem estourar aí para os próximos dias nessa reta final. Pois é. Com essa, então, ficamos por aqui.